Agora a gente fala sobre os gastos da Presidência da República com os assessores de Janja em Roma. Segundo a Folha de São Paulo, foram desembolsados pelo menos R$ 24 mil para custear a ida de 4 assessores da primeira-dama para a capital italiana. O levantamento considera somente os valores das diárias e, portanto, não inclui as passagens e outras hospedagens, por exemplo. Mesmo sem ocupar nenhum cargo oficial no governo, Janja foi enviada à Itália por Lula sob pretexto de representar o Brasil numa reunião de governança do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola, evento que termina hoje, quarta-feira. O ministro do Desenvolvimento, Wellington Dias, do PT, também viajou para Roma. De acordo com a reportagem, o Planalto não informou os gastos totais com a ida dos assessores da primeira-dama e indicou que os questionamentos deveriam ser encaminhados à própria equipe de Janja. No entanto, os auxiliares da primeira-dama não se pronunciaram sobre os valores, segundo a Folha. Duda Teixeira, como é que você vê mais essa iniciativa da primeira-dama sendo mantida em sigilo? Inácio, toda vez que a Janja pega um avião para fazer uma viagem, isso gera um custo de imagem para o governo Lula. Quando ela vai lá para o Rio Grande do Sul, que está tendo enchentes, ela adota um cachorro que tinha sido vítima da enchente, e as pesquisas ali na época mostravam que os gaúchos viam ela mais tentando se aproveitar da situação do que de fato ajudando a população, que no final meio que se virou sozinha. Quando ela vai para Portugal, tem aquela cena que ela entra numa loja e compra uma gravata cara para dar para o Lula, também pega super mal. O Lula também tem dito aí que quer trocar o avião, alguns milhões de reais, dizem aí que é mais uma exigência da Janja, né? Chamam o avião, o futuro avião, não sei se vão comprar o avião ou não, mas de Aerojanja. Muita gente não gosta dela mesmo porque acha que ela não tem esse direito de se posicionar, de ter um papel político nesse governo, uma vez que ela não teve nenhum voto. E nessa... Bom, aí pergunta-se por que ela foi então, né? Por que o Lula mandou ela? O Lula, acho que foi um ponto que o Rodolfo que levantou, quer passar essa bandeira ali da ajuda social para a Janja. Então o Lula tem um plano futuro para a Janja e talvez ela também acaba meio que atropelando o Wellington Dias. Aliás, certamente ela já está fazendo isso, né? O ministro é quem deveria estar representando o Brasil, porque a pasta dele é desenvolvimento, assistência social e combate à fome e à pobreza, mas em vez de mandar o ministro, o Lula manda a Janja, e é a Janja que vai ali na comissão de frente. Obviamente todo mundo vai estar falando da Janja e não do Wellington Dias. Então ela acaba meio que usurpando esse papel que não deveria ser dela. Ricardo Kertzmann, essa viagem da Janja, mais essa viagem, mais esse custo, você acha que traz benefício, algum benefício para o país? Não, eu não acho que traga benefício algum para o país e muito menos para o governo, porque tem ficado cada vez mais constrangedora essa situação. Eu acho que tem ficado cada vez até mais insustentável. A Janja, como todo mundo sabe, ela não possui um cargo oficial, mas ela possui uma espécie de orçamento oficial. Ela tem custo, ela traz custo para o Estado, ela tem uma equipe que gasta bastante dinheiro, ela tem se tornado uma espécie de unanimidade negativa no meio político e não só na oposição. Tem muita gente ligada ao governo Lula que também não gosta da atuação dela, e não é à toa, Inácio, que isso tem despertado os olhares de parlamentares por todo o Brasil. Eu estou falando em todas as esferas, municipal, estadual, federal. Eu até fiz um apanhado, fiz uma colinha aqui. A gente já teve o caso daquele vereador do Guilherme Kilter, lá de Curitiba, do Novo de Curitiba, que ele ajuizou uma ação popular contra os gastos da primeira-dama. E ele invocou, à época, e fez muito bem, os 5 princípios da administração pública, que é eficiência, transparência, publicidade, impessoalidade, legalidade. A gente teve também já o deputado estadual Gustavo Zacarias, do União Brasil de São Paulo. Ele criou uma forma muito bem-humorada de criticar e de fiscalizar os gastos da primeira-dama. Ele criou o janjômetro,
e a partir da lei de acesso à informação, ele consegue capturar ali alguns dos gastos, aqueles, obviamente, que não são colocados sob sigilo. A gente tem também, no âmbito do Congresso Nacional, o deputado federal Luciano Zucco, do PL do Rio Grande do Sul. Ele é líder da oposição, ele acaba de lançar uma espécie de pacote anti-Janja, se a gente pode chamar assim. Agora, sobre essa viagem especificamente e sobre esses gastos, olha, uma conta simples leva a gente à seguinte situação, à seguinte realidade. Se são 4 assessores gastando R$24 mil, cada assessor recebeu R$6 mil. Isso para 2 diárias e meia. Estamos falando de 2 dias e meio de trabalho. Gente, isso são mais ou menos $415 por dia. Para gastar, a gente não sabe com o quê, porque o transporte já está pago, a alimentação já está paga, a hospedagem já está paga. E a gente está falando, se a gente transformar isso em salário mínimo, a gente está falando em 4 salários mínimos por 2 dias e meio de trabalho. Isso, 4 salários mínimos extra, porque o salário dessa turma continua normalmente, são diárias, isso é um complemento. Para um governo que se diz defensor dos mais pobres, que jura trabalhar por mais pobres, pagar 4 salários mínimos para 2 dias e meio de trabalho para cada assessor da Janja, eu acho que tem alguma coisa que não fecha aí, a conta não está batendo muito bem. Muito obrigado, Ricardo Kertzmann. Sei que você tem compromissos agora, então me despeço de você e espero contar com a sua presença na edição do Papo de amanhã. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Inácio. Obrigado. Boa noite para todo mundo também. E eu já lanço a pergunta para o Rodolfo Borges. À luz do que disse o Duda, de que ela cometeu várias gafes, comprou gravata cara, atacou o Elon Musk, mandou ele para aquele lugar, enfim... Você acha que, de repente, o Lula mandou ela para Roma justamente para ficar longe dos palcos aqui e não ter como falar mais do que deveria? Se essa foi a intenção, acho que não funcionou, porque ela continua postando vídeo mostrando que está lá, em Roma, atuando muito, é muito importante o que ela está fazendo. Ela chega, inclusive, nos vídeos que ela posta, ela chega na frente do ministro Wellington Dias para conversar com as autoridades locais lá. Assim, o que é bem simbólico do que está acontecendo para o ministro Wellington Dias é humilhante isso, porque é sempre bom lembrar, ela não recebeu nenhum voto, ela não tem cargo e é por isso, inclusive, que ela não tem obrigação, e por isso não faz, de prestar contas. É por isso também que tem deputado que já apresentou projeto de lei para criar um cargo para a primeira-dama. Esse acho que é o símbolo vai ficar desse legado, né? A Janja se tornou primeira-dama dizendo que queria ressignificar não é um cargo, essa posição, né? E ela está se ressignificando a ponto de provocar parlamentares a tentar regulamentar o cargo de primeira-dama, para que, enquanto ela gasta e gasta muito, ela tenha também que prestar contas desses gastos. A situação toda seria muito absurda já se além de tudo, né, porque tem essa questão toda burocrática e técnica, mas tem aí junto também a personalidade dela. Comete gafes, coloca o governo em posições desconfortáveis, com frequência, como lembrou o Duda. Então, assim, ainda nem sequer se justifica a atuação dela do ponto de vista do governo. Então, assim, está tudo errado, desde da formalidade do que ela faz até o impacto negativo que ela causa para o próprio governo Lula. Agora eu queria fazer até uma pergunta para você, Duda, em relação à Janja. Ela claramente gosta desse protagonismo, desse ativismo, de aparecer, de mostrar o que pensa. E o Lula dá espaço para ela nesse sentido. Existiria aí um projeto de Janja 2026, não digo nem como candidata presidenciável, mas senadora, deputada, algo nesse sentido, pode estar sendo engendrado? Existe um projeto, isso é claro, há um gasto de energia, de tempo, uma disposição até do Lula de enfrentar rivalidades, ciumeira
quando ele pega e promove a Janja dessa maneira. O Lula está com uma idade avançada e talvez ele entenda que tem alguma chance de que, de repente, ele não vai conseguir se candidatar. E ele, assim como o Bolsonaro, tem essa questão de querer, de botar mais confiança nas pessoas da família, né? A Janja é a esposa do Lula, e o Bolsonaro também, quando falava ali de possíveis substitutos, estava falando da Michele Bolsonaro e do Eduardo Bolsonaro. E, Inácio, eu só queria lembrar aqui de uma coisinha. A gente estava falando aqui dos gastos da Janja, eu consultei aqui o janjômetro. Podemos colocar no ar, a gente tem imagem do janjômetro, vamos colocar no ar. O janjômetro pega todos os gastos aí e já está em 116.849.823 reais e 95 centavos, né? É claro que esse é um projeto de um deputado estadual aqui de São Paulo, acho que é Guto Zacarias o nome dele. É claro que não tem um critério aí muito claro científico, né? Vai pegando tudo que aparece na imprensa de gasto com a Janja e vai somando, mas é um número que realmente assusta e que incomoda muita gente. Pois é, e como tudo que é relativo aos gastos do governo interessa a você, nós aqui vamos continuar de olho para saber tudo o que está acontecendo, ainda que eles não publiquem com a devida transparência as informações necessárias em relação aos gastos, não só da primeira-dama, mas sabe-se lá o quê, porque tem tanta coisa que tem continuado em sigilo de 100 anos, que a gente tem que continuar tentando trazer esses números para que você, que está em casa, julgue se são números que se justificam como gastos ou não.